Olá, o programa OAB Nacional começa agora, trazendo as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. Confira como foi o discurso de posse do novo presidente nacional da OAB. Felipe Santa Cruz defendeu a advocacia e a estabilidade institucional do país. OAB vai avaliar projeto anticorrupção e antiviolência do governo federal. E você vai ver também. OAB faz pacto com a ABRAT para ações em defesa da justiça do trabalho e de direitos sociais e participa de ato com outras entidades para enfatizar posicionamento sobre a possibilidade de extinção desse segmento do judiciário brasileiro. Esses são os nossos destaques. O programa OAB Nacional está começando. Com um discurso enfático e pacificador, o novo presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, tomou posse na entidade no começo do mês. Santa Cruz afirmou que a OAB será peça-chave no processo de retomada da estabilidade institucional do país, sem fugir às lutas. A classe, o novo presidente da OAB garantiu que a entidade, mais do que nunca, lutará por uma advocacia digna. 37º advogado a assumir a presidência do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, começou seu discurso fazendo um convite aos novos conselheiros federais. Falo aos conselheiros, aos 162 que foram empossados hoje. Convido-os a uma aventura. Que possamos fazer desse conselho o lugar das ideias. Possamos fazer desse conselho o lugar da gentileza. Que possamos fazer desse conselho lugar do respeito, mas que possamos produzir intensamente. O que responde ou não como um legado de gestão da ordem é ter serviço prestado. O resto é passageiro, é efêmero, é poeira na história. Após destacar o histórico de atuação da OAB ao longo de 88 anos de criação, Felipe Santa Cruz enfatizou que a entidade vai continuar exercendo seu papel no combate às polarizações irracionais no campo político, sempre com seus valores centrados no direito. A Ordem do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, promete ser peça-chave nesse processo, como sempre foi. Não fugirá à sua luta histórica. As polarizações irracionais que acometem não apenas na nossa sociedade, mas também mundo afora o debate público, impelem a OAB a evocar sua ancestral missão de proteger todos aqueles cujos direitos são aviltados ou tolhidos. O terreno da Ordem dos Advogados do Brasil não é o da política. O terreno da Ordem dos Advogados do Brasil é o do direito. Nossa trincheira sempre será a defesa da justiça e da paz social. E, por consequência, do bom debate que conduza a esses valores. Ressaltou que a entidade sempre apoiará ações governamentais que resultem na transparência, na probidade, no combate à criminalidade e outras ações, mas que isso não representará conivência com o mau uso do aparelho estatal. Além disso, falou da necessidade de apoiar as reformas que podem ajudar o Brasil a organizar a economia. A OAB apoia e reconhece a necessidade de reformas estruturantes. Cita aqui a necessidade da reforma tributária, de que precisamos para recolocar o país no trilho do crescimento. São fundamentais. A Ordem contribuirá para que o debate de mais alto nível e maduro faça com que avancemos na direção da implementação de reformas que combatam privilégio e protejam os trabalhadores. Santa Cruz fez duras críticas ao desrespeito a contratos, à segurança jurídica e à previsibilidade processual, que, segundo ele, levam à falta de investimentos em projetos estruturantes fundamentais e a tragédias como a de Brumadinho, em Minas Gerais. Ele prometeu defender o meio ambiente. A OAB trabalhará por regras mais claras e diretas para que não haja dúvida acerca da segurança de um projeto daquela magnitude. Por fim, falou aos mais de 1.100.000 advogadas e advogados do país. Essa será a casa do debate, essa será a casa das ideias, mas será a casa da execução, das propostas, da vida,
Que a advocacia brasileira que nos assiste pela internet saiba que essas portas estão abertas. A OAB é forte quando ela é ocupada pela advocacia. A OAB é forte quando a seiva da advocacia ilumina seu caminho, ilumina a força da sua árvore. A nova diretoria da OAB é formada por advogados com um longo histórico de atuação no direito e na entidade. Conheça o presidente e os diretores que estarão à frente da entidade até 2022. A nova diretoria do Conselho Federal da OAB, que fica à frente da entidade pelos próximos 3 anos, é formada por 5 advogados com um longo histórico na advocacia. A equipe é liderada pelo presidente Felipe Santa Cruz, que tem 46 anos e já presidiu por 2 mandatos consecutivos a OAB do Rio de Janeiro. Na seccional, Santa Cruz também foi presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e dirigiu o Departamento de Subseções. Ele é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e tem mestrado em Direito e Sociologia pela Universidade Federal Fluminense. O vice-presidente é o advogado baiano Luiz Viana. Ele tem 56 anos e ocupou a presidência da seccional da Bahia por 2 mandatos seguidos. Viana é formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, possui especialização em Direito Eleitoral, Municipal, Público e Civil e é procurador do Estado e professor licenciado de Direito da Universidade Católica de Salvador. O novo secretário-geral é o advogado José Alberto Simonetti, do Estado do Amazonas. Simonetti tem 40 anos e já foi ouvidor-geral da OAB, presidente da Comissão de Direito Eleitoral e diretor da Escola Nacional da Advocacia. Ari Raguian Neto é o novo secretário-geral adjunto do Conselho Federal. Ele tem 49 anos e vem da advocacia do Mato Grosso do Sul. Foi conselheiro federal na última gestão da OAB, presidiu a Comissão de Assuntos Legislativos e foi representante da OAB no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. É formado pela Universidade Católica Dom Bosco e pós-graduado em Direito Tributário e em Direito Constitucional. Foi assessor jurídico da presidência do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. O cargo de tesoureiro da entidade será exercido pelo advogado paranaense José Augusto Araújo de Noronha. Ele tem 46 anos. Foi presidente da seccional paranaense de 2016 a 2018. No estado, presidiu a Caixa de Assistência dos Advogados por 2 períodos consecutivos. Foi conselheiro estadual e membro de várias comissões. A OAB e o Colégio de Presidentes de Seccionais da Ordem emitiram nota em defesa do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, após o Sindicato de Auditores Fiscais sugerirem a extinção do órgão. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o Colégio de Presidentes emitiram nota repudiando uma sugestão do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal para que seja fechado o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. A proposta foi apresentada pelo sindicato em um encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A justificativa seria o aumento de estoque de créditos tributários, que passou de 700 bilhões para 1 trilhão nos últimos 5 anos. No entanto, dados administrativos do CARF de dezembro de 2018 mostram que o estoque, em setembro do ano passado, era de pouco mais de 500 bilhões. Existiu uma diminuição do estoque de crédito tributário de 9,7% no último ano. E em 2015, redução na série histórica de julgamentos e em reais da quantidade de crédito tributário julgado. O CARF é um órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, que tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira instância e os recursos de natureza especial, sendo ligado à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Em nota, a ordem diz que o Conselho Federal da OAB e o Colégio de Presidentes considera a conduta do Sindifisco Nacional desconectada com os valores da própria Receita Federal. O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, concedeu entrevista ao jornal O Globo após sua eleição para comandar a entidade no triênio 2019-2022. Santa Cruz falou sobre temas como prisões após condenação em segunda instância, Operação Lava Jato e segurança pública.
A edição do jornal O Globo do último dia 4 de fevereiro trouxe uma entrevista com o novo presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. Na conversa, Santa Cruz fala sobre os mais diversos temas, alguns relacionados à Ordem dos Advogados. Segundo ele, em sua gestão, a instituição defenderá a legislação que protege as minorias, mesmo acreditando que não existam riscos para essa parcela da população com o governo de Jair Bolsonaro. Santa Cruz abordou outros assuntos de importância para o país, como a Lava Jato e a prisão em segunda instância. Ele considera que houve exageros e politização de algumas prisões e afirma ser sagrado o direito de defesa. Sobre a prisão em segunda instância, o presidente nacional da OAB afirma na entrevista que entende transitado em julgado das ações como um momento de cumprimento das penas, assim como está escrito no texto constitucional. Essa será a posição defendida por ele quando o tema for a julgamento do STF. Ao falar sobre o pacote de segurança do ministro Sérgio Moro, Felipe diz que não opõe ao avanço do controle da impunidade, mas ressalta que é preciso importar institutos que permitam o exercício da defesa. Já sob o Tribunal de Contas da União, que decidiu submeter as contas da OAB ao órgão público, Santa Cruz não se preocupa sobre o tema, mas lembra que o Supremo já tratou do assunto. Ele afirma que a ordem é o lugar onde a sociedade civil busca proteção, em alguns casos, oposição aos poderes do Estado. Por isso, dar controle das atividades da OAB a um braço do Legislativo seria, segundo ele, indiretamente subjugar o que há de mais independente na identidade da instituição. Ele ainda faz um alerta à advocacia, que possa estar envolvida em escândalos. A OAB será dura, mas com garantia de contraditório e ampla defesa. O Conselho Federal da OAB encaminhou ao Ministério da Educação um pedido para a suspensão, pelos próximos 5 anos, da liberação para o funcionamento de novos cursos de direito no país. Confira. O Conselho Federal encaminhou solicitação ao Ministério da Educação, pedindo a suspensão por 5 anos de autorização para o funcionamento de novos cursos jurídicos no país. No ofício encaminhado ao MEC, a OAB Nacional destacou receio com o aumento de autorizações de cursos de direito nos últimos anos. Em 2018, foram habilitados mais de 300, contendo mais de 44 mil vagas. Em janeiro deste ano, já foram liberados mais 5. Hoje são mais de 1.500 cursos jurídicos abertos, contrariando a posição da ordem. A OAB acredita que é preciso fazer uma avaliação mais detalhada dos atuais cursos de direito e que os cursos possam seguir o modelo usado nas graduações de medicina, que possui mais critérios. A ordem também entende que devem ser realizados estudos técnicos de aperfeiçoamento para políticas de regulação e promoção da qualidade do ensino jurídico no país. O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, e o secretário-geral da entidade, José Alberto Simonetti, participaram da solenidade que deu posse à diretoria da seccional amazonense. Marco Aurélio de Lima Choi foi reeleito para o triênio 2019-2022. Conselheiros seccionais e federais, a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas e os presidentes das subseções de 2 municípios também foram empossados. Santa Cruz e Simonetti desejaram uma gestão produtiva com defesa rigorosa das prerrogativas profissionais, dos princípios constitucionais e do Estado democrático de direito. A OAB desmente a notícia de que a entidade tem ameaçado expulsar quem advogar de graça para familiares de vítimas da tragédia de Brumadinho. A advocacia pro bono, exercida gratuitamente em favor de instituições sociais sem fins lucrativos,
ou pessoas sem recursos para contratar os serviços desses profissionais já foi regulamentada pela Ordem e consta em um capítulo próprio do novo Código de Ética e Disciplina da OAB. A entidade lamenta a divulgação e propagação de notícias falsas, que, na visão da instituição, atentam contra a democracia e ainda as manifestações que se associam às fake news. O presidente nacional da Ordem, Felipe Santa Cruz, designou 2 comissões da entidade para coordenarem um estudo profundo e abrangente de cada uma das proposições contidas no pacote anticorrupção e antiviolência divulgado pelo governo federal. O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou um pacote denominado Anticorrupção e Antiviolência. O projeto Anticrime foi apresentado em Brasília pelo ministro Sérgio Moro e tem 3 dianteiras: corrupção, crime organizado e crimes violentos. A ideia é dar mais efetividade no combate aos crimes que, segundo o governo, são responsáveis pelos elevados números de homicídios no país. O projeto prevê alterações em 14 leis, entre elas Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, Lei de Crimes Hediondos e Código Eleitoral. No PL estão medidas contra a corrupção, crime organizado e crimes violentos. O presidente da Ordem dos Advogados, Felipe Santa Cruz, designou a 2 comissões da entidade, a Especial de Garantia do Direito de Defesa, presidida por Juliano Breda, e a Nacional de Legislação, presidida por Ticiano Figueiredo. A missão é de avaliar o pacote de medidas do governo. Santa Cruz diz ser fundamental que um projeto dessa abrangência seja debatido à luz da Constituição Federal, com respeito ao devido processo legal e com a oportunidade de grande debate da sociedade. O grupo de estudo é formado por 15 conselheiros federais da área criminal e penal, além de professores especializados em direito penal. Ao final, no prazo de 30 dias, submeteremos ao presidente Felipe Santa Cruz e ao plenário do Conselho Federal uma compilação desses estudos, análises e sugestões a respeito desse projeto que veicula radicais transformações, veicula profundas mudanças na estrutura do processo penal brasileiro, um aumento de penas com grandes impactos sobre o sistema penitenciário. Segundo Juliano Breda, o objetivo é discutir o pacote de medidas visando a constitucionalidade do PL, já que gera consequências ao sistema carcerário e ao exercício da advocacia. A função da OAB será protagonizar esse grande debate público em torno da constitucionalidade, da relevância e oportunidade, conveniência a respeito das propostas de alteração legislativa. O PL será enviado ao Congresso e precisa ser aprovado nas 2 casas legislativas. A Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas assumiram um pacto para a proteção dos direitos sociais e da justiça do trabalho do país. O acordo foi feito depois que o governo federal sinalizou a intenção de acabar com esse setor do judiciário. A OAB garantiu que dará todo o apoio a partir da Comissão Nacional de Direitos Sociais da OAB aos pleitos e ações realizadas pela Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, ABRAT, em defesa de direitos sociais e da justiça do trabalho. O vice-presidente da OAB, Luiz Viana, fez o anúncio durante o Colégio de Presidentes das Associações Regionais da ABRAT. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que pode discutir o fim da justiça do trabalho, já que, segundo ele, há um excesso de proteção aos trabalhadores, além do número grande de ações na justiça. Mas, de acordo com os dados de 2018 do Tribunal Superior do Trabalho, houve uma redução na quantidade de processos trabalhistas registrados no país. No encontro, Luiz Viana criticou a forma como a reforma trabalhista foi feita e a ameaça do fim da justiça do trabalho. Para ele,
elas atingem não só os advogados que atuam na área, mas toda a cidadania, justificando assim o apoio da ordem à defesa dos direitos sociais. E para demonstrar a indignação e manifestar com veemência a defesa da justiça trabalhista, várias entidades, entre elas a OAB, se reuniram em um ato público na Câmara dos Deputados. Ao fim do encontro, uma carta reafirmou o posicionamento das entidades de classe sobre a possibilidade de extinção desse segmento do judiciário brasileiro. Em um trabalho conjunto com entidades ligadas à Justiça do Trabalho, o Conselho Federal da OAB promoveu um ato público na Câmara dos Deputados em defesa dos direitos sociais e da justiça trabalhista. A mobilização se deu depois de ameaças do governo federal de acabar com as atividades da Justiça do Trabalho. Participaram da manifestação magistrados, parlamentares, advogados e representantes de sindicatos, federações e movimentos sociais. Em nome da OAB Nacional, o vice-presidente Luiz Viana disse em discurso que a legislação trabalhista deve ser meio de promoção da justiça social e que não será possível avançar com reformas aprovadas sem o debate da sociedade. É preciso legitimar as reformas por meio de uma discussão política com toda a sociedade. A história da OAB entrelaça-se com o próprio caminho das memoráveis lutas na sociedade civil brasileira. É preciso estarmos à altura das exigências do momento histórico e político do país. É preciso disposição e coragem para cumprir o papel institucional, especialmente de todas as entidades aqui. O presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais, Antônio Fabrício, também participou do ato e reforçou o posicionamento da OAB em defesa da Justiça do Trabalho. É um ganho muito grande a participação da ordem nesse ato. É um ato que mostrou muita mobilização das principais entidades relacionadas à Justiça do Trabalho no Brasil. E uma coisa é certa, a luta capital-trabalho nunca vai acabar. Não tem sentido dizer ou falar de incorporação da Justiça do Trabalho pela Justiça Federal ou do fim da Justiça do Trabalho. Uma carta com 7 considerações em defesa da Justiça do Trabalho e dos direitos sociais foi elaborada e assinada pelas entidades que participaram do ato nacional. Entre os itens do documento estão que são falsas as alegações de que a Justiça do Trabalho existe somente no Brasil, que a Justiça do Trabalho não deve ser medida pelo que arrecada ou distribui, mas pela pacificação social que promove. Também que a Justiça do Trabalho tem previsão constitucional e não pode ser suprimida por iniciativa do Executivo ou do Legislativo. E que a supressão ou a absorção da Justiça do Trabalho representaria grave violação à cláusula constitucional e convencional de vedação do retrocesso social. E o programa OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.